Quinta-feira de carnaval com mais uma atualização da tarde aqui para vocês, onde a gente vai falar sobre o jogo de volta contra o Volta Redonda, a possibilidade desse jogo acontecer no Maracanã. Vamos falar também sobre Thiago Silva, afinal há uma expectativa com relação ao retorno do zagueiro e o Fluminense lançou imagens do treino de hoje, a gente vai conferir isso aqui junto e vamos falar sobre Sul-Americana porque ao longo dessa semana nós vamos ter as informações sobre os times que vão avançar na primeira fase, que podem cair no nosso grupo na fase de grupos. Então vem comigo, meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. A gente vai começar esse vídeo falando sobre a possibilidade de jogo entre Fluminense e Volta Redonda ir para o Maracanã, até porque talvez a gente tenha mais novidades sobre isso ao longo do dia de hoje. E como o Fluminense treina agora pela manhã e viaja logo após o treino, então eu vou ficar ligadinha ao longo da nossa atualização para ver se surge alguma novidade. Mas antes da gente entrar mais nesses assuntos, eu preciso pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se você é tricolor e curte estar sempre bem informado sobre o Fluminense. Mas para quem tá perdido com relação ao jogo da volta, o Volta Redonda fez a melhor campanha, então tinha vantagem no placar agregado, a melhor campanha durante a Taça Guanabara. Tinha a vantagem no placar agregado nesse confronto, nessa disputa, e tinha também o direito ao mando de campo do jogo de volta. Houve ali uma tentativa para que o Volta Redonda quisesse que esse jogo fosse no Maracanã. A princípio não, Volta Redonda queria que fosse no Raulinho de Oliveira, mas segundo o Vitor Lessa, isso chegou a ser até comentado durante a transmissão da partida do jogo de ida, né? Foi até o Dandan que comentou, não lembro, eu acho que ele não referenciou quem informou isso, mas que caso o Volta Redonda sofresse uma goleada no primeiro jogo, existia a possibilidade de ceder esse jogo da volta no Maracanã, ficando com uma parte da renda do Maracanã. O Fluminense é favorável a isso e aí agora ficou no aguardo para ver o que o Volta Redonda faria. Segundo o Vitor Lessa, o Volta Redonda não deu retorno quanto a isso. E aí a informação que ele recebeu olha, como Volta Redonda não deu retorno, talvez isso não aconteça mais. Talvez tenha mudado de ideia ali. E a gente deve ter notícias ao longo dessa terça-feira, afinal, precisa se resolver onde vai ser essa partida de fato. Então a gente vai ficar aqui na guarda. Qualquer novidade, grava um vídeo até da praia se for necessário, passando essa novidade aqui. Mas eu acho que vale o questionamento se isso ainda é necessário. Acho que existia uma preocupação muito grande por parte, talvez mais até da torcida do que do time em si, pelo fato do Fluminense ter uma dificuldade nos últimos anos de vencer o Volta Redonda dentro do Raulinho de Oliveira. E aí a preocupação você não consegue um placar com uma vantagem elástica no primeiro jogo, você vai para o jogo de ter a vantagem do empate dentro de um cenário, na verdade, um local onde você tem uma dificuldade de ganhar. Então, acho que cabe ali a força realmente para, será que não vale a pena levar essa partida para o Maracanã e tudo mais? Agora, a partir do momento que a gente já conseguiu essa vitória com uma vantagem elástica, vale passar esse jogo para o Maracanã mesmo? Vale esse esforço? Acho que fica esse questionamento, porque tem suas vantagens, sim, você está falando sobre um estádio onde é muito mais perto para a torcida aí, eu acho que deve ter uma adesão muito maior do que se esse jogo vai para o Raulinho de Oliveira. Financeiramente falando para o Fluminense, como você está dando uma parte da renda para o Volta Redonda, eu não sei o quanto isso influenciaria em termos de renda, até porque sei que tem uma parte que fica com a FERJ e tudo mais, eu acredito que o Carioca, pela quantidade de gente que vai ao estádio, não deve dar tanto retorno financeiro assim, os ingressos são mais baratos e tudo mais, apesar de a galera deve estar comprando bastante ali nas barraquinhas por conta desse tempo, desse clima, desse calor. Mas eu acho que fica a questão se ainda vale essa força. É claro que você também está falando sobre jogar em um gramado melhor, então acho que pensando nos atletas também. Mas eu fico me questionando assim, se o Volta Redonda não aceitar, se é muito ruim assim pra gente. Eu acho que
O Fluminense agora com esses 4-0, aonde esse jogo vai ser, talvez passe a ser a menor das preocupações. Mas além dessa definição que pode surgir ao longo do dia, uma outra definição que a gente deve ter é com relação ao Thiago Silva. O Thiago Silva, existe a possibilidade do Thiago Silva voltar para esse jogo contra o Caxias. Cheguei a comentar com vocês que no fim de semana eu achava difícil ele voltar para a partida contra o Volta Redonda, porque ele tinha voltado a treinar com o grupo na sexta-feira. Essa tinha sido a informação que a gente tinha recebido na sexta-feira, então ainda achava muito recente você pensar que ele voltou a treinar na sexta e já entraria em campo no domingo, mas agora até quarta-feira teve mais tempo de treino, e como a gente também tá falando sobre um jogo decisivo de Copa do Brasil e contra um adversário, na verdade, mais desafiador do que o Águia de Marabá, considero esse um jogo importante para a gente pensar nesse retorno do Thiago Silva. Espero que, se não for o caso, Ignacio e Freitas sigam dando conta, mas eu acho que seria interessante sim esse retorno. Daria, por exemplo, para você voltar com o Thiago contra o Caxias e não colocar o Thiago Silva em campo no jogo de volta, já que já está bem encaminhada a nossa classificação. E acho positivo. A gente, como o time viaja hoje após o treino, a gente deve ter alguma imagem, esperamos, né? Ficamos no aguardo de alguma imagem que dê essa definição se Thiago Silva vai ou não para esse jogo. E falando em imagens, o Fluminense acabou de publicar um vídeo do treino de hoje. Também saíram as imagens, as fotos no placar desse treino, e olha só quem apareceu. Vou ter que colocar aqui 2 óculos, sim, para poder assistir esse vídeo. Vem, dinâmico, fui no troco. E para um pouquinho mais, para um pouquinho mais. Um pouquinho mais longo. Isso! Ei. Aí, ó. Certo, Brasil. 3, 5, 6. E é ruim que a gente tá procurando o vídeo todo. Vem, rapaziada. Isso. Tira a boquinha. Mas dá pra ver, ó, correndo ali, ó. Então, assim, não dá pra afirmar nada apenas com base nas imagens, mas, sem sombra de dúvidas, dá expectativas pra imaginar esse retorno. Ainda mais sabendo que ele já tinha pedido pra jogar no fim de semana. A gente sabe que o Thiago Silva é um cara experiente, que, enfim, conhece as suas limitações, de acordo com a idade também. A câmera deve estar balançando um pouquinho, tá? Peço desculpa a vocês. Mas tô tentando olhar a situação do Lima também. Ainda não estou reconhecendo o Lima nessas imagens. Olha ele ali. É Lelê? É o Lelê, né? Esse sorriso aí. Aqui tá com um pouco brilho, mas me parece o Lelê. Enfim. Mas com relação ao Thiago, eu estou com expectativas e acho importante o retorno dele nesse jogo. E já que a gente já falou sobre Copa do Brasil, vamos falar agora sobre Sul-Americana. Isso porque nos próximos dias nós teremos a definição de quais adversários a gente pode acabar enfrentando dentro do nosso grupo. Vou colocar na tela para vocês os jogos, mas a partir dessa terça-feira a gente tem os jogos da primeira fase da Sul-Americana. É a fase preliminar, onde os times brasileiros e argentinos não entram. O primeiro jogo começa com Universitário e Nacional Potosí. A maioria aqui dos times eu não conheço, tá? Mas começa aqui. São 16 confrontos ao todo, se eu não me engano. Algumas partidas vão começar a acontecer hoje, a partir das 9h30. Amanhã também tem jogo às 7h. E termina ali a definição na quinta-feira. Então, nesses dias a gente deve ter ali as informações. A gente, na verdade, vai ter a definição porque são decisões de um confronto só, igual a primeira fase da Copa do Brasil. Então, quem ganhou passa para a fase de grupos. E aí a gente vai ter esse panorama até a quinta-feira. Vou trazendo as atualizações aqui para vocês. Mas então essa foi mais uma atualização da tarde e espero que vocês tenham curtido. Sobre as lives, tem uma galera mandando comentário. Ainda não vai ser possível fazer live hoje aqui no canal. Hoje estarei presente no Giro da Jornada, então quem quiser minhas opiniões sobre o jogo de amanhã já pode aparecer lá no Giro da Jornada.
E amanhã, é claro, a gente vai ter o vídeo pré-jogo aqui, tudo direitinho. Mas eu tô tentando esquematizar uma forma de voltar com as lives ou na quarta-feira, depois do jogo, ou na quinta-feira, fazendo pós-jogo no dia seguinte. Fica ligadinho se você... Muito bom. Fica ligadinho se você quiser ficar... Deixa eu esperar ele passar, calma aí. Então já se inscreve aqui pra você não perder nada. Inclusive segue lá no Instagram, eu tenho falado bastante no Instagram. Vou avisar por lá também se for ter live, @dominadapeloflu. E é claro, se você ainda não deixou o seu like, dá essa moral. Vocês estão vendo que, pô, gravar ao ar livre é um pouco mais complicado, porque a gente tem, tipo, o carro do supermercado passando. Então, se puder dar essa força aqui, porque mesmo com o carnaval, mesmo na terça-feira de carnaval, a gente não tá deixando de ter vídeo, eu te agradeço demais. Mas beijo no coração, saudações tricolores e até mais tarde no Giro de Jornada. Espero por vocês.